Olá, pessoal. Hoje, dando continuidade à disciplina de histologia, nós vamos trabalhar sobre o tecido conjuntivo. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o tecido epitelial, tanto de revestimento quanto glandular, e hoje, então, nós entramos no outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, eu acho que vocês já ouviram falar, mas com outra terminologia, é também chamado de tecido conectivo, tá? E no sentido da palavra, uma das funções desse tipo de tecido é realmente de conectar um tecido com o outro, e ao decorrer da aula a gente vai entender melhor esse conceito, ok? Mas, para iniciar, a gente tem que deixar claro que o tecido conjuntivo é um dos tecidos mais abundantes e mais amplamente distribuído no corpo. E a gente vai ver que existe dentro do tecido conjuntivo vários outros componentes que está inserido e que formam o tecido conjuntivo. Como assim, prof? Por exemplo, a cartilagem é um tecido conjuntivo, o tecido ósseo é o tecido conjuntivo, o sangue é um tecido conjuntivo, tá? O tecido adiposo, que acumula gordura, é um tipo de tecido conjuntivo, então ele é o mais abundante e o que está mais distribuído pelo corpo. Então ele tem vários formatos e tem uma variedade de função, dependendo do tipo que ele é. Então ali nesse slide eu coloquei as variedades de funções. Então uma das funções, né, mais primordial é unir, sustentar e fortalecer outros tecidos. Como assim? Nós vimos que o tecido epitelial é um tecido que ele não tem vasos sanguíneos, é um tipo de tecido que para nutrir, para ter a sua nutrição, para tornar vital, ele depende dos nutrientes vindo do tecido de baixo. Lembra? O tecido conjuntivo, ele faz essa conexão com o tecido epitelial, então ele tem essa função ali de unir um tecido com o outro, de fortalecer e de sustentar de forma nutricional, como por exemplo o tecido epitelial. Ele acaba fazendo a proteção, ele isola órgãos internos, ele acaba fazendo compartimentalizações, como por exemplo os músculos esqueléticos. Ele age como principal sistema de transporte dentro do corpo. Como assim? Nós temos a corrente sanguínea, nós temos o sangue. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo líquido. É o principal local de armazenamento de reservas energéticas, como o tecido adiposo, a gordura, e é a principal fonte das respostas imunológicas. Porque a gente sabe que no sangue existem as células de defesa, então age ali auxiliando as respostas imunológicas, tá? Então, vamos bem com calma com esse tipo de tecido, que é um tipo de tecido bastante extenso. Falando agora sobre as características gerais, tá? As características gerais do tecido conjuntivo. Primeiramente, vamos deixar claro aqui que nós vimos anteriormente na aula de tecido epitelial que as células eram justapostas, né? Uma juntinha da outra. Já no tecido conjuntivo não é mais assim. Nós temos ela é mais espaçada, nós temos um espaço de uma célula com a outra, né? Lembrando que é tecido? Tecido é a junção de várias células, né? Nesse caso, nos tecidos conjuntivos, as células elas são bem mais espaçadas, tá? Mas os elementos básicos que compõem esse tecido conjuntivo são dois: a matriz extracelular e as células, tá? Deixa eu colocar aqui um ponteiro para a gente visualizar. Pessoal, aqui nós temos a célula, tá vendo? Então, aqui é o citoplasma, a membrana, as proteínas de membrana. A matriz extracelular é o que está fora da célula. E aqui, por exemplo, tem outra célula. Então, a matriz extracelular é o que tem entre as células desse tecido conjuntivo. Então, o que compõe, quais são os elementos básicos do tecido conjuntivo? São as células desse tecido, juntamente com a matriz extracelular. Nós vamos falar sobre a matriz extracelular, mas a matriz extracelular é formada principalmente pelas proteínas, estão vendo aqui? Pelas fibras proteicas, aqui é uma fibra proteica, juntamente com a substância fundamental. Essa substância é um componente ali que está nesse espaço extracelular onde essas proteínas, onde essas fibras proteicas estão dispostas.
E essas fibras proteicas, elas são produzidas, elas são secretadas pela própria célula que compõe esse tecido. Então, nós temos essa célula aqui, que ela vai produzir, lembra o local onde produz proteína? Retículo endoplasmático rugoso, então ela vai produzir e vai liberar essas proteínas para ficarem aqui nesse espaço extracelular. Essa matriz fundamental que está aqui fora também é esse material onde fica imerso essas proteínas. Para facilitar, eu escrevi aqui as características que eu já falei. E dependendo do tipo da estrutura dessa matriz extracelular, ela vai determinar as qualidades, né, a especificidade desse tecido. Como assim? Nós temos a cartilagem, que é um tipo de tecido conjuntivo, onde, para elas, né, ter essa função de cartilagem, essa matriz extracelular ela tem que ser rígida, ela tem que ser firme, mas ela também tem que ter uma certa, né, maleabilidade, ela tem que ser firme, mais maleável. Ao contrário da matriz extracelular, por exemplo, do osso, que é um tipo de tecido conjuntivo, onde essas fibras ali ela tem que dar dureza, tem que ser dura e também tem que ser inflexível. Então, isso que eu quero deixar claro aqui. Dependendo da composição da matriz extracelular do tecido conjuntivo, ele vai determinar qual tecido a gente está falando, qual das variedades dentro do tecido conjuntivo e qual qualidade esse tecido ele vai ter. Outra coisa também para deixar mais claro, que fazendo comparação com o tecido epitelial, ao contrário do tecido epitelial, que foi o tecido que nós vimos anteriormente, o tecido conjuntivo, ele não ocorre, né, de forma geral, ele não ocorre nas superfícies corporais. Superfícies corporais, nós não temos essa exposição de tecido conjuntivo, né? Primeiramente, nós temos o tecido epitelial. E, ao contrário também do tecido epitelial, no tecido conjuntivo, pelo sangue fazer parte, né, da sua constituição, o tecido conjuntivo ele é altamente vascularizado, né? Ou seja, ele possui uma irrigação rica sanguínea, tá? Óbvio que tem exceções. Por exemplo, a cartilagem ela é avascular, ou seja, ela não possui vasos sanguíneos. Os tendões, que também faz parte do tecido conjuntivo, ele tem irrigação? Tem, mas ela é muito escassa, ok? E exceto também pela cartilagem, o tecido conjuntivo, sem contar a cartilagem, o tecido conjuntivo, assim como o tecido epitelial, ambos possuem irrigação nervosa, ou seja, tem conexão nervosa passando. Por isso que a gente sente o toque, a gente sente a dor, né, dependendo da situação. Agora vamos falar um pouquinho sobre as células, né? Lembrando que eu falei que o tecido conjuntivo ele é formado pela matriz extracelular e pelas células do tecido conjuntivo. Deixa eu passar o slide. Então vamos falar sobre as células do tecido conjuntivo. Lembrando que todas as células elas precisam ser originárias, tá? Então, zelado o processo embriológico. Então, as células embrionárias que dão origem ao tecido conjuntivo são chamadas de células mesenquimais, que são células que dão origem ao tecido conjuntivo. Na disciplina de embriologia, vocês vão estudar e entender como que é esse processo de formação desses tipos de células, né? Cada tipo principal de tecido conjuntivo possui uma classe de células imaturas com o nome sempre terminado em blasto, né? Essa terminologia blasto significa brotar. Então, essas células imaturas, elas são chamadas de fibroblasto, lá no tecido conjuntivo frouxo e denso, vocês já vão entender. Condroblasto na cartilagem, osteoblasto nos ossos. E essa parte blasto, essa palavra, esse significado, essa terminologia blasto, é aquela que ela consegue manter, ela consegue conservar a capacidade de divisão celular. E também acaba ajudando ali a secretar a matriz extracelular, que é característica desse tipo de tecido. Na cartilagem e no osso, uma vez que essa matriz celular ela for produzida, aquelas células imaturas que a gente viu, os blastos, né? Como, por exemplo, condroblastos na cartilagem, osteoblasto no osso, essas duas células, condroblastos e osteoblastos,
elas vão, depois que ela produziu a sua matriz celular, elas vão se diferenciar em células maduras. E aí vai ter uma outra terminologia para dar os seus nomes, tá? Então elas acabam retirando essa terminologia blastos e terminam com cito. Então vamos lá, a célula imatura, depois que produz a sua matriz extracelular, ela passa por uma diferenciação e se torna madura. E aí já troca o nome. Então, fibroblasto vai para fibrócitos, condroblasto vai para condrócitos e osteoblasto vai para osteócitos, tá? As células maduras, só para deixar claro aqui, ela já tem uma capacidade reduzida de divisão celular e também de formar sua matriz extracelular. Então, ela está mais envolvida com o monitoramento e na manutenção da matriz extracelular.